Dentre tantas ideias criativas que o Nolan precisou tomar para adaptar a Odisseia para o cinema, eu sinto que a escolha de elenco foi uma das mais criticadas de todas, mas quando a gente está assistindo, eu sinto que todos os atores ali estão ali por um propósito, tem uma ideia por trás, aí não simplesmente saiu escolhendo nomes. E eu queria muito destacar, dentre tantos nomes do elenco, começar destacando a Zendaya como deusa Atena, que foi uma personagem ali que eu até fiquei me perguntando por que especificamente ele escolheu a Zendaya, né? Além do fato de, obviamente, de ser a Zendaya, de ser uma atriz que ela é muito elogiada, de ser uma atriz que ela é muito querida dos fãs, só que já próximo ao final, a gente tem uma cena, um momento muito emblemático, já na invasão a Troia, né, na questão da Guerra de Troia, que eu acho que ela não apenas ressignifica o filme inteiro, como ela passa a mostrar pra gente qual que é a visão que o Nolan tem pra essa história, qual que é o significado que ele enxerga em Odisseia, e tudo isso passa especificamente pela escolha da Zendaya ali como deusa Atena, que eu acho que é magistral. Nesse momento, de fato, a gente está assistindo mais um lampejo sobre a Guerra de Troia, e aí a gente vê Odisseu contemplando toda aquela barbárie, né? Contemplando tudo aquilo que ele meio que deu início com a ideia do cavalo de Troia. E nesse momento, ele vê uma garota, que não tem nada a ver, né? Que tem nada a ver com nada, que ela está sendo assassinada. Ela é assassinada diante dele, pelos soldados dele, ao passo que um dos soldados está decapitando a estátua de Atena ali no templo. Esse momento, pra mim, não apenas ressignifica tudo que a gente assistiu até então, como até mesmo a escolha da Zendaya pra deusa Atena, e deixa muito claro um pouco da visão do Nolan pra fantasia épica que ele tá trazendo, né? Que ele tá adaptando ali. Porque a gente vê a deusa Atena se apresentando a Odisseu usando a imagem daquela moça. A gente fica ali, pô, legal, escolheu a Zendaya pra ser a deusa Atena. Ela é a única deusa que a gente vê durante todo o filme personificada diante do olhar de Odisseu, então ela é a única deusa que realmente está no filme de fato, né? Poseidon e Zeus são sempre citados, mas eles não têm ali um corpo físico, eles não aparecem de fato, e a deusa Atena aparece como a imagem da Zendaya, né? A imagem daquela moça que foi uma vítima da Guerra de Troia, foi uma vítima inocente da Guerra de Troia, ela não era um soldado, ela não era um guerreiro, ela simplesmente uma vítima. E essa dor, esse trauma, esse conflito é o que persegue o Odisseu durante toda a sua jornada de volta, né? Não é à toa que tem toda uma lógica ali de que, por mais que ele tenha se perdido, por mais que ele tenha desrespeitado Poseidon, ele também não queria 100% voltar para casa, porque ele não queria ter que lidar com esse conflito, ele não queria ter que lidar com as consequências do que ele fez. E aí essa culpa se materializa naquela imagem que fica na cabeça dele daquela moça, que ao mesmo tempo que ela foi, né, assassinada, ela também teve a deusa Atena, a estátua da deusa Atena com a cabeça cortada. Então ele linka essas duas coisas de uma forma que eu acho muito poética e, como eu disse, ressignifica toda essa jornada que a gente assistiu até então. Lembrando que essa é uma cena já ao final do filme. Sim, eu estou dando spoiler, né? Então eu já comecei dando esse spoilerzaço na sua cara, porque hoje nós vamos falar novamente de A Odisseia, mas dessa vez com spoiler. Eu já queria começar logo aqui falando de uma das cenas mais emblemáticas do filme, uma das cenas mais significativas de A Odisseia, e que eu acho que é um dos grandes momentos que revelam como esse é um dos grandes filmes de Christopher Nolan. Então talvez seja um pouco tarde para avisar que esse vídeo tem spoilers, né, que já deu spoilerzaço na sua cara, mas é isso. Vamos falar hoje de Odisseia com spoilers, então se você ainda não viu o filme, eu não sei porque você clicou nesse vídeo, infelizmente você já tomou um spoiler, mas te aconselho a ir ver, que é um filmaço, vale muito a pena ver, e depois voltar aqui. Tem um vídeo sem spoiler pra você ver antes do filme, mas aí você vai ter esse vídeo aqui pra você assistir depois que você já assistiu a Odisseia. Se você é uma pessoa que já viu o filme ou não liga pra spoilers, já fica aqui comigo, vamos discutir um pouco sobre a Odisseia, vamos falar um pouco da visão que o Nolan teve pra esse filme, que eu acho que é uma visão muito interessante, porque ele enxerga, ao meu ver, toda a base de A Odisseia do filme, tá? Eu tô falando especificamente do filme porque eu ainda não terminei de ler o livro, né, o poema, estou lendo, mas eu ainda não terminei. Ele traz uma base muito ali voltada para a questão da lei de Zeus, né? Que é uma lei que diz que você não deve destratar o seu hóspede, você não deve destratar um estranho, porque ele pode ser um deus disfarçado. Mas antes dessa questão do Deus, existe toda uma questão de respeito ao próximo de fato, né? Uma questão de respeito àquelas pessoas que muitas vezes têm menos que você ou não estão numa posição de poder acima da sua, e mesmo assim você deve respeito aos outros. Então é uma coisa bem, muito bonita, muito poética. Existe essa lógica de que é uma lei de uma boa convivência, uma lei de civilidade que Zeus também enfatizou, colocando essa questão de que pode haver um Deus em disfarce ali, né? Um Deus disfarçado ali, e que eu acho que ela até reflete em muitas outras obras, em muitas outras ideias que eu acho muito bonito, como por exemplo no Game of Thrones tem essa coisa, né, de que existe a lei dos deuses e dos homens que
quando você é o anfitrião, você não pode machucar nem mesmo o inimigo que está durante seu teto, que pediu, com quem você dividiu a água e o pão, se não me engano, e quem faz isso, quem sabidamente quebra essas regras, são punidos pelos deuses de alguma maneira. Até também tem esse ditado popular que Jesus se disfarça como pobre para testar a bondade dos homens, isso é até trazido no Alto da Compadecida. Então aqui a gente tem uma contraparte disso, mostrando que todas as histórias, no fim das contas, elas são apenas ressignificadas, né? E ali na mitologia grega, ali no mito de Odisseu, a gente já tem uma ideia muito parecida com a lei de Zeus. E o Nolan, ele traz muito essa ideia de que quando a gente quebra a civilidade, quando a gente destrata aquele que nos é estranho, quando a gente destrata o estrangeiro, a civilidade ela vai pro lixo. E é por isso que a Odisseia trata muito dessa história de uma civilização que está entrando em colapso a partir da Guerra de Troia. Isso é muito legal. Eu não sei, pra mim isso é muito maneiro, porque a gente sempre vê essas histórias, como a história de Troia, né, o mito de Aquiles, Hércules, como histórias muito de deuses e monstros, né, guerreiros que vão se provando. E o Nolan, ele realmente resgata ali um tom muito mais melancólico, muito mais filosófico para essa história. Inclusive, eu comentei no vídeo sem spoilers que eu vejo que a Odisseia ele tem um contraste muito grande com Oppenheimer, no estilo, né? Oppenheimer é mais burocrático, a Odisseia é um filme mais apaixonado, né? A gente vê o Nolan pensando um pouco menos e sentindo um pouco mais, né, aqui na Odisseia. Mas também são filmes muito complementares quando a gente para ver que o Oppenheimer e o Odisseu são homens que são atormentados por suas próprias decisões, né? Passos que eles deram em prol do seu objetivo, em prol de um avanço, mas que também é um passo que levou a humanidade em diante a se aproximar do seu próprio fim, né? No Oppenheimer ele cria a bomba e ele fica atormentado com essa questão de como o avanço dele, o passo que ele deu, e agora entregou uma arma de destruição para a humanidade, que a humanidade pode usar para se destruir até não restar nada, enquanto na Odisseia, o Odisseu tem todo esse lance de que nós quebrarmos a civilidade por trazermos ali, usarmos o cavalo de Troia, nós abusamos de um tratado de paz, nós quebramos a lei de Zeus de uma forma completamente horrível, completamente assim, esfarelamos a lei de Zeus, a partir daí o contrato da civilidade, né, o contrato não verbal de civilidade que existe entre os povos, foi pro lixo, porque todos passam a temer aos outros, todos passam a ver o outro como um potencial inimigo, e tudo isso se inicia, a semente de todo esse conflito se inicia com o cavalo de Troia, que foi uma ideia de Odisseu. Então, cara, tem todo esse lance dele vir atormentado. Eu comentei que eu gosto muito de uma cena onde ele lida com essa vulnerabilidade, ele lida com essa culpa no vídeo sem spoilers, e aqui eu posso falar, é um momento onde ele fala com a Penélope. Cara, esse momento que é genial, que mostra todo o potencial ali do Matt Damon enquanto ator, ele traz muito com o olhar, né? Ele senta ali com a Penélope, ele nem olha diretamente para ela, muito provavelmente por causa da vergonha que ele tá sentindo no momento, mas ele vislumbra novamente aquela garota que foi morta em Troia, a garota que ele vê como sendo a representação de Atena, né? Que novamente nós não sabemos se é Atena de verdade ou se é apenas uma manifestação da culpa. É uma ambiguidade que o Nolan usa muito bem para o filme dele para lidar com os elementos fantásticos, mas que nesse momento, cara, que cena magnífica. Para mim o Nolan ele conseguiu realmente elevar o potencial que a gente tinha com essa história de não ser só mais um filme épico, de não ser só um filme de sandálias e espadas, sabe? De não ser um gladiador da vida. Não, existe um significado, existe uma reflexão muito profunda ali. Não é simplesmente um filme de ação. E justamente por isso que eu sinto que a construção desse Odisseu, esse Odisseu que ele é muito menos pomposo como guerreiro, ele é um cara que tá ali, ele é vulnerável, ele tá fragilizado, ele tá lidando com culpa, ele tá lidando com um peso nas costas dele muito maior do que as outras pessoas colocam, né? As pessoas cantam o mito de Odisseu como o grande herói de Troia, mas para ele isso não foi heroísmo, para ele isso foi covardia. Os atos dele em Troia, ele passa a enxergar como covardia. É por causa disso, dessa construção, que eu acho tão interessante a escolha do Nolan de não ter a famigerada passagem do ninguém, eu sou ninguém. Para você que não tá tão familiarizado, existe essa história de que Odisseu, ele foi capturado pelo Cíclope, né, por Polífemo, e ele fala que o nome dele é ninguém, né? O Polífemo pergunta quem é você e ele responde, eu sou ninguém. Assim, quando ele fura o olho de Polífemo,
Polífemo sai gritando para outros ciclopes, para quem estiver ao redor: socorro, eu fui cego por ninguém, né? Eu fui ferido por ninguém. Fazendo com que ninguém entenda ali o que ele está querendo dizer, né? Fazendo com que os outros não entendam quem feriu ele, o que ele tá, pensam que ele ficou maluco. E muita gente tá falando que nem vai ver o filme porque tirou isso, porque o Nolan tirou isso, o que eu acho de uma burrice gigantesca e colossal. Gente, primeiro, se você não viu o filme, você não entende o porquê que o Nolan tirou ou não tirou. E eu, de toda forma, vale a pena ver para você ter a sua própria conclusão das coisas. Porque, ao meu ver, faz todo sentido. Não só porque isso é uma coisa de humor e o Nolan tirou a piada porque é piada. Não, ok. O Nolan não é o cara mais conhecido pelo senso de humor dele. Mas o fato é que eu sinto que essa sacada do eu sou ninguém não combina com a figura do Odisseu que está sendo criada aqui. Primeiro porque o Cíclope que a gente está vendo ali, ele é sozinho, né? Então só existe ele, não tem por que ele sair gritando, pedindo socorro, falando que ninguém o cegou, porque não existem outros ali, aparentemente. Segundo, que toda essa questão, tudo isso para mim gira muito em torno do fato de que Odisseu era um cara meio babaca. Odisseu era um cara meio espertão, era um cara meio que vai ter a sacadinha para poder se livrar do grande monstro, e não é exatamente a versão que a gente está vendo de Odisseu aqui, porque esse Odisseu, ele é um cara triste, ele é um cara que está lidando com um pesar muito grande e tem toda uma construção dele ser um homem muito honesto, né? Dele ser um homem muito humilde, dele tentar sempre agir com honra. Tanto é que ele dá uma flechada no Polífemo antes deles escaparem completamente, que eu sinto que é justamente a mesma coisa que ele faz quando ele ajeita a corda, né? Ele arma o arco, toda vez tem essa passagem no filme, ele arma o arco, ele puxa a corda para a corda dar um barulho alertando o animal que ele estiver caçando. E perguntam para ele por que ele faz isso, se é para ficar mais desafiador, e ele responde: não, é porque eu quero agir com honra, eu quero lutar com honra, né? E eu sinto que, como ele não vai fazer aquela puxada de corda ali do arco, ele dá uma flechada para alertar o Polífemo, de modo que se eles escaparem, eles escaparam com honra e não de forma covarde, porque de covarde já bastou a forma como eles entraram em Troia. Então para mim faz todo sentido ele não ter essa sacadinha do ninguém, ele não ser esse cara de bater no peito, sabe? Querer sair por cima a qualquer custo, sabe? Então, pra mim, mesmo que o Nolan tivesse adaptado essa passagem do ninguém, ficaria mais deslocado do que realmente coerente com o tom da escolha que ele tem ali pro filme. Ele falou numa entrevista que ele sente que o trocadilho do ninguém não funciona hoje em dia. Funciona sim, senhor Christopher Nolan, com certeza funciona sim. Mas eu acho que ficou bom sem mesmo. Eu acho que não é nem motivo para as pessoas estarem tão assim, empolvorosa, sabe? As pessoas estarem ali exagerando. Nossa, deixarei de ver este filme. Você vai deixar de ver esse filme por causa dessa questão, dessa situação? É porque você literalmente não sabe mais nada do Odisseia. Porque a única coisa que você sabe do Odisseia é que o Odisseu falaria que o nome dele é ninguém. Ai, mudaram o grande coração da história, sabe? É meio bobo, né? Menos, gente, menos. Isso é apenas uma representação, nesse caso, de como o Odisseu ele é um guerreiro que ele não está agindo apenas em prol do próprio ego. Ele age com honra, ele age pela honestidade, ele tem meio que uma bússola moral que é até estranha ao restante dos homens, né? Até estranha ao restante dos guerreiros, e a gente tem um contraste direto disso com o personagem do Agamenon, que eu acho muito legal, que é o rei, né? Todo mundo fala, nossa, ele tá farmando aura, que ele chega com uma armadura desse tamanho. E ele não anda, né? Ele flutua, ele vem sempre meio. Ele nunca vem dando um passo. E as pessoas estão, nossa, porque existe uma farmação de aura. Nossa, só que quando ele abre a boca para falar, não combina. Exatamente, essa é a ideia. O Nolan ele está novamente repreendendo o ego daqueles personagens. Pode ver que a armadura do Agamenon ela é muito maior até do que o próprio Agamenon. Ele parece pequeno dentro daquilo. O capacete parece 2 vezes maior, sabe? O ombro também parece deslocado, ele parece que tá muito pequeno dentro daquilo, sabe? O defunto era maior, ele tá muito deslocado dentro da armadura. Porque a armadura de Agamenon é uma representação do ego dele, um ego muito maior do que ele próprio, porque ele é apenas outro homem, e ele, enquanto homem, é um ser pequeno, minúsculo, é o típico caso de alguém que tá tentando compensar alguma coisa, sabe? O cara que coloca lá, não preciso comprar o carro do ano, comprar o carrão, assim. Eu acho que é muito isso, é a questão dele tá ali lidando com uma imagem, ele quer evocar uma coisa dele ser muito maior e imponente do que de fato ele é.
E é isso, a armadura dele tem todo um detalhe aqui nas costas, né? Tipo, parece uma coluna ali na cabeça da armadura, no capacete da armadura. É tudo pra ser destacar ele dos demais, deixar ele maior. E é tudo ego, é puramente ego, porque ele é um homem minúsculo, pequeno, provavelmente muito medíocre, mas que quer se provar como acima dos demais, afinal de contas, ele é um rei. Então veja que é justamente o contrário, o Agamenon ele é sempre representado dessa maneira, ele é sempre representado como um homem que quer ser mais do que de fato ele é, enquanto o Tseu é um homem que ele está sempre lidando com a própria mediocridade, ele está sempre lidando com a própria pequenez diante dos demais, né? Ele não quer ser maior que ninguém, ele quer ser honesto, ele quer, se ele for caçar um animal, ele quer que o animal tenha a chance de escapar porque ele é guiado pela honra. Então, são personagens completamente diferentes e eu acho que a composição toda de detalhes, isso revela muito, tanto detalhes de figurino, quanto detalhes da fotografia, quanto a trilha sonora. São pequenos e vários detalhes que vão construindo isso, né? E o próprio Matt Damon estava falando dessa questão da maneira como ele constrói o Odisseu aqui, é muito bonita, porque é um personagem que ele nunca deixa de ser um homem forte, ele nunca deixa de ser um homem másculo ali, ele é um líder, ele é um cara admirado, ele é um cara muito sábio, muitas vezes ele é até mais sábio do que esperto, de fato, apesar de que ele nunca é um personagem burro, ele tá sempre ali, ele sabe muito bem lidar, ele tem um certo ego no sentido de querer proteger os demais, por exemplo, dos deuses, e não é nem porque ele quer ser maior que os deuses, mas porque ele não quer que as vidas se percam, mais do que já se perderam. E ao mesmo tempo que ele é esse grande guerreiro, esse grande líder, ele é um homem simples, ele é um homem machucado, ele é um homem com o psicológico fragmentado, que não está no seu auge, né? Tá longe do seu auge, justamente porque ele já foi esmagado pela culpa do que ele fez em Troia. É muito bonito, cara, é muito poético. Eu acho que o Matt Damon foi a escolha perfeita para construção aqui. Ele se destaca muito, um dos melhores papéis dele, uma das melhores atuações que eu vi dele, e que eu acho que complementa ali para juntar com outros dois atores que eu realmente acho que se destacam muito. Eu preciso trazer o Robert Pattinson novamente, que tá fazendo um trabalho que não é tão diferente do que ele já vem construindo aí na carreira dele, né, de até personagens de, muitas vezes, de moralidade ambígua também, moralidade duvidosa, mas aqui ele tá direto ali pro lado mais vilanesco, né, ele é um vilão, ele é o vilão do filme, né, o Antino. Mas eu gostei bastante da construção, gosto bastante da presença dele, eu sinto que é um personagem que ele traz ali um desgosto, assim, um desdém, a gente tem um ranço dele, mas ao mesmo tempo ele é muito carismático, sabe, aquele vilão que sabe lidar, é uma ambiguidade que o Nolan, ele sabe trabalhar bons vilões, né, ao meu ver, o Nolan não é à toa que o Coringa dele é tão bom. E eu preciso destacar muito o Tom Holland também, apesar de que eu acho que o Matt Damon e o Robert Pattinson são as melhores atuações do longa aqui, quando a gente para olhar para os personagens principais, o Tom Holland ele está muitíssimo bem, ao meu ver. Eu acho que ele consegue sair da sombra do Peter Parker, né? E várias vezes ele faz os personagens, pessoal, mas é uma variação do Peter Parker. Muitas vezes sim, ainda que de forma mais vezes efetiva, né? Ele é um bom ator, eu gosto do Tom Holland, mas eu sinto que ele aqui ele finalmente conseguiu sair ali desse modo Peter Parker dele, ao passo que ele constrói um personagem que tem uma certa nobreza, que tem uma coisa assim de realmente um protagonismo. A gente quer entender, a gente quer seguir o Telêmaco na sua jornada, porque ele é um personagem carismático, mas ele é um personagem que a gente olha pra ele e fala, fraco, você não tá apto ali a assumir o trono, você não tá apto a peitar ninguém, porque você é um moleque fraco. Só que essa fraqueza, né, essa fragilidade do Telêmaco, eu não sinto que ela seja desproposital à obra, né? Precisa ser minimamente frágil, ele precisa ser minimamente fraco, porque senão também desanda a lógica dele. Por que ele não pode assumir o trono? Sabe? Tipo assim, não, ele realmente não pode assumir o trono, porque ele ainda é muito jovem, num sentido até não de maturidade, mas ele não consegue peitar os outros ali que estão invadindo a casa dele, por exemplo. Então isso me remete mais ao tom mais molecão dos personagens do Tom Holland, tal qual o Peter Parker dele, mas ainda assim eu acho que ele consegue se destacar bem, assim, ainda assim eu acho que ele consegue sair bastante dessa linha de parecer que ele tá sempre no mesmo papel. E eu preciso também destacar muito a Anne Hathaway. A Anne Hathaway tá vindo numa tomada muito legal de carreira, né? Ela tá esse ano com 5 filmes diferentes, né? Teve o Diabo Veste Prada, que eu achei muito fraco, mas não por causa dela, o filme em si é ruinzinho. Depois a gente teve o Mother Mary, ainda não assisti. Agora, com a Odisseia, ela ainda vai ter o Fim da Rua, né? The End of Oak Street, que eu tô muito curioso pra ver. E ela também tá na adaptação de Verity. Então, assim, é uma atriz que ela tá vindo num momento maravilhoso de carreira, só que eu acho
que, tal qual Matt Damon, ela tá no auge aqui na Odisseia, porque é uma personagem que não tem tanto tempo de tela, a Penélope, ela não é uma personagem que tá sempre com os melhores diálogos, ela não tá sempre com as cenas mais impactantes, mas quando o Nolan deixa essa mulher brilhar, quando chega a vez dela, quando chega a hora dela ter a cena dela, ela não decepciona, e eu vou cravar aqui, vou falar mais disso mais pra frente em outro vídeo, mas assim, vou cravar aqui, melhor atriz coadjuvante, viu? Indicação, pelo menos, assim, eu acho que tem que vir. Eu sei que a gente tá ainda muito cedo na temporada de prêmios, mas uma belíssima atuação. É o tipo de atuação de coadjuvante que é realmente forte, assim. Quando, como eu falei, quando é a hora dela, essa mulher brilha e não brilha pouco não, viu? E eu falei de Zendaya, já falei bastante da Zendaya, da personagem de Zendaya, acho que a Zendaya está excelente. Tem muito personagem, gente, tem muito coadjuvante legal. Se eu for falar de todos aqui, eu tenho que fazer um vídeo só pra falar das atuações de Odisseia, porque todas são muito boas. Mas eu queria destacar esses personagens principais, né? O personagem ali do Odisseu, Telêmaco, Antino e Penélope. Mas não dá pra gente passar direto também por outros coadjuvantes e também por algumas polêmicas. Eu falei no começo do vídeo que eu acho que a questão do elenco foi a mais criticada por parte do público, e tem muitas críticas que eu acho que são válidas, que são críticas que eu acho que devem ser colocadas na pauta muitas vezes pra gente entender por que a pessoa não curtiu tanto o filme. Mas assim, criticar por racismo ou transfobia, você é simplesmente um idiota. E não só você é um idiota porque você é racista e transfóbico, mas você também é um idiota porque você não assistiu o filme pra entender a lógica das escolhas. Elliot Page e Lupita Nyong'o estão, primeiro, maravilhosos no filme. Eu acho que eles cumprem muito bem o papel. E segundo, muitas vezes não tem nem tempo de tela suficiente pra incomodar, tá? Então assim, ai, mas a Helena de Troia não se pareceria com a Lupita Nyong'o. Cara, assim, a Helena de Troia tem uma participação tão pequena no filme, sabe? Tão pequena no filme, que é 2 ou 3 diálogos e pra aparecer ali. Então assim, eu duvido muito que você, durante a Odisseia, com tanta coisa legal pra ver, com tanta coisa ali pra pensar, com tanto personagem e ator de destaque, você vá se preocupar com a presença da Helena de Troia, de verdade, não é por causa da atriz. Mas assim, é uma personagem com pouquíssimo tempo, que é diferente, sim, do Elliot Page, que está num personagem com mais tempo de tela, um personagem mais importante pro decorrer da narrativa, tem um peso emocional muito forte na jornada de Odisseu, que está brilhantemente interpretado pelo Elliot Page. Não tem muito o que falar, você simplesmente é transfóbico. Tá, então assim, você não viu o filme pra saber se essa escolha faria sentido, você simplesmente escolheu ser transfóbico pra criticar essa escolha antes mesmo de ver o filme. E assim, cara, é um ótimo ator. O Elliot Page, ele é um excelente ator, e a escolha dele, graças assim, fico muito feliz pelo Nolan trazer o Elliot Page, dar uma oportunidade dele interpretar um papel com um peso ali importante para a narrativa, e que ainda é, como nas palavras de Odisseu, o soldado mais corajoso que ele já conheceu, sabe? Tipo assim, desde o começo do filme, o Elliot Page está exercendo uma presença muito forte, tem um destaque ali por um momento das cenas dos mortos, né, onde Odisseu encontra no mundo dos mortos, ele encontra os soldados feridos, e ali o Elliot Page ele brilha também, aquele tipo de cena que é uma cena que, assim, não é que muda o filme, mas sabe, é o tipo de cena que você vai lembrar depois que você assistiu o filme. Você vai lembrar pela atuação, você não vai lembrar porque o ator é trans, você vai lembrar porque ele é um excelente ator. E a cena do Mundo dos Mortos é um dos grandes momentos do filme, mais um momento pro Agamenon farmar a aura ali. E já que eu tô falando da cena dos Mundos dos Mortos, eu vou colocar aqui a questão do Nolan como diretor de terror, porque tá na hora, hein, Christopher Nolan? Tá na hora! O senhor está apto a realizar um filme de terror. A maneira como Nolan incorpora elementos fantásticos e de terror em A Odisseia é absolutamente magistral. Toda a sequência do Cíclope é excelente, já falei bastante no meu vídeo sem spoilers, mas eu queria muito destacar a presença da Circe, que é a cena da Circe que eu já falei também, que é uma cena de horror corporal, e assim, é uma cena excepcional, tal qual a atriz que dá vida a Circe, né, que é a Samantha Morton. Outra atuação, tal qual a atuação do Elliot Page, que é excepcional. O Elliot Page é excepcional, a Samantha Morton é excepcional. Dois atores ali que, em cena, eles... no momento que eles entram em cena, o tom do filme muda, e eles saem do filme e deixam um legado. Parece que o tom do filme não volta a ser o que era antes depois deles. A Samantha Morton rouba demais a cena dela. E toda a sequência da Circe é um dos grandes destaques do filme, com toda certeza. É uma atuação excelente. Acho também que tanto o Elliot Page quanto Samantha Morton teriam muito lugar em campanhas de atores coadjuvantes, né? Nas categorias de coadjuvantes, de atuações coadjuvantes.
Mas, assim, novamente, acho que não dá pra falar muito disso ainda. Depois a gente fala mais com a questão de A Odisseia no Oscar. E só pra fechar a parte aqui de elenco, né, eu vou querer muito dar um destaque pro John Leguizamo. Maravilhoso, maravilhoso. É muito bom ver ele atuando. Uma atuação simples, uma atuação mais calorosa, um personagem que é bom de acompanhar. Ele aparece em cena também, ele muda um pouco do tom, mas ele muda para um tom um pouco mais caloroso, sabe? Um personagem legal de acompanhar, aquele personagem que a gente teme por ele, né? Porque muitas vezes a gente vê que ele está num centro ali muito perigoso, ele tá ali com os pretendentes da Penélope, ele é maltratado, ele é mal visto, e ele tá sempre com o cachorrinho, com o Argos, o cachorrinho que Odisseu deixou para trás ali, que Odisseu tem um cachorro desde pequeno. Então, assim, faz com que nos apeguemos, né? Uma dog person ali. John Leguizamo, que fez o Pest, que eu adorava quando era pequeno. Então, sempre que eu vejo ele num filme, eu fico muito feliz de ver, assim, porque é um ator que eu acho que ele sumiu, eu gosto de ver, é um bom ator, cara. Tem ali uma participação no primeiro John Wick, não lembro se ele tá em outros John Wicks, mas eu lembro especificamente dele no primeiro. E muito legal ver ele trabalhando com o Nolan, muito legal o Nolan dar margem pra ele interpretar ali um papel bem interessante, né, que é o Eu Meu. E é um personagem também, como eu falei, toda vez que ele aparece é muito cativante. Adoraria ver John Leguizamo na temporada de premiações. E é muito legal que ele tá sempre com o cachorrinho, né? E foi por causa do cachorrinho, foi por causa do Argos que eu chorei. Eu falei no vídeo, sem spoilers, que eu nunca tinha chorado com um filme do Nolan. Pela primeira vez, eu me emocionei assistindo um filme do Nolan e eu me emocionei por causa do Argos, do cachorrinho. Cara, que coisa mais linda, porque o Eu Meu, ele conta essa história pro Telêmaco, né, dele quando ele tava com o Argos filhotinho e ele ia jogar o Argos, tipo, na floresta, assim, e tava meio que se desfazendo dos filhotes. E o Odisseu pega o cachorro e fala, não, ele vai ser um cachorro, ele vai ser um cão de caça. Aí o Odisseu vai na jornada dele e não volta mais. E o Argos é um cachorrinho que, tipo, tem 20 anos. O Eu Meu fala, nunca vi um cachorro viver tanto, viver mais que o dono, assim. E o Argos, ele só está vivo porque está esperando o Odisseu retornar. E aí a gente tem um momento... Ai, cara... A gente tem um momento que o Odisseu... Vou chorar. A gente tem um momento que o Odisseu volta. E aí ele volta e o Telêmaco não reconheceu ele ainda, né? E não se apresentou como Odisseu. E aí quando ele chega, ele vai falar com o Telêmaco e o Argos dá um ganido, assim, dá um latidinho e o rabo mexe. Ai, cara, que cena linda. Que cena magnífica. Eu não sabia dessa passagem, né? Eu não cheguei nessa parte ainda e depois eu vi que tem pinturas, tal, representando esse momento, mas assim, me pegou tanto surpresa. E eu chorei, lágrima descendo no filme. Ai, cara, que momento lindo, que momento tão bonito. O Nolan, ele tem ali um toque tão sensível pra esse momento, cara. Acho que o Nolan gosta muito de cachorro. É um momento, pô, é um momento muito forte. E é o momento que antecede o grande clímax da Odisseia, que eu falei lá no vídeo sem spoilers que eu não curto tanto, não porque eu não gosto do clímax, eu acho que o clímax, toda a vingança de Odisseu é muito legal. Eu gosto muito de como ele é colocado de volta no trilho da vida dele, né, pra se reencontrar. E aí todo o lance dele voltando a Ítaca, dele chegando, dele preparando o momento que ele vai se revelar como Odisseu e a vingança dele, eu acho sensacional, assim, tipo, todo o momento que ele tem que laçar ali, armar o arco, é muito foda. Porém, eu sinto que a partir do momento que ele começa a disparar a flecha, sabe, matar todo mundo, o filme ele me perde um pouco. Eu tive o meu ápice emocional com a Odisseia no momento do Argos, né, na cena do Argos. E o que vem em seguir é justamente a vingança de Odisseu. O problema é que eu sinto que todo aquele momento que o Odisseu fala com Penélope, que ele meio que fala sobre como a barreira da civilidade foi pro lixo, né? O pilar da civilização foi pro lixo com a invasão a Troia. Eu acho que até ali eu consegui me manter bem conectado. Ali eu acho que o ápice que eu tive emocional permaneceu. Mas a partir do momento da vingança, eu sinto que é tudo muito apressado. Eu sinto que o Nolan ele corre para fechar todo aquele momento. Então toda a batalha dele com os pretendentes, a forma como ele finaliza o Antino, por exemplo, eu sinto que é muito apressado, eu sinto que eu não senti aquele gostinho da vingança, sabe? Esse é o momento onde eu queria que o Odisseu transparecesse esse gostinho da vingança, não para ele, mas pro público. E eu não senti, eu senti que foi muito apressado, eu senti que foi um momento ali que já não tem mais o mesmo impacto, o impacto que teve quando ele conseguiu armar o arco, começou ali a flechar, é muito mais forte do que o momento final dessa cena. E aí a gente tem um epílogo que eu sinto que é muito
muito apressado também, não tem mais essa mesma conexão emocional. Então eu sinto que, pra mim, a Odisseia acaba sendo uma experiência não incompleta e tampouco ruim, mas imperfeita nesse sentido. Eu tive um auge de conexão emocional com o filme, por alguns instantes eu estava colocando esse filme como um dos, se não o melhor filme do Christopher Nolan, ali assim, talvez no segundo lugar. E aí, esse finalzinho ele me perde um pouco, sabe? É um momento onde eu fico, tá, eu entendo como ele quis desenhar esse final de jornada, como ele quis desenhar esse final de épico, né? Eu gosto que ele não segue aquela linha mais padrão, né? Tal qual o Gladiador, tal qual Troia, onde o grande guerreiro, ele cumpriu a missão e agora ele não tem mais o que fazer em vida, então ele vai falecer ali na batalha, né? Então ele tem um final até razoavelmente feliz, né? Com o Odisseu sendo exilado, mas ele indo com a Penélope para honrar os companheiros dele, aos quais ele não tinha conseguido fazer as honrarias pós-guerra. Eu acho que é um bom final, não acho que seja ruim, mas eu sinto que falta um pouco do impacto que havia sido construído até então. Eu acho que esse impacto acaba passando antes do fim do filme. Quando o filme chega ao final, esse impacto já saiu, já se diluiu um pouco, ainda que seja um final que amarra muito bem toda a jornada ali, toda essa questão, como eu falei, de você trabalhar o fim da civilização, ou o começo do fim da civilização, né? A gente já termina com um homem que ainda é atormentado pelas suas escolhas, termina com um homem que vai lidar com esse peso de que o que vai acontecer com a civilização a partir daí, né? Tem todo aquele mini monólogo ali no final, onde ele fala das escolhas estarem à frente deles e que eles serão lembrados, mas como serão lembrados. Mas é isso, eu acho que tá longe de, sei lá, botar tudo a perder, longe disso. Eu acho que é um filme que ainda sabe lidar muito bem com essas ideias. É um filme que eu sinto que ainda assim é um dos melhores filmes de Christopher Nolan, com toda certeza. E é o tipo de filme que, assim, eu quero muito ver de novo, eu quero muito ver mais vezes. Porque eu sinto que por mais que eu tenha trago aqui um vídeo sem spoilers, e agora eu tô trazendo um vídeo com spoilers, eu conseguiria fazer, sei lá, vídeos semanais sobre esse filme. Porque eu acho que a gente vai passar até o fim do ano, sei lá, talvez até o Oscar, conversando e comentando de vários detalhes incríveis, de bastidores, de como isso significa tal coisa, de como... Sabe, a gente vai comentando várias questões interessantes sobre a Odisseia. Mas, por enquanto, é isso. Eu vou deixar 2 vídeos aqui sobre Christopher Nolan, porque não acabou esse especial, tá? Ainda tem vídeo sobre a Odisseia vindo por aí. Então se você gostou e ainda não tá inscrito, já aproveita para se inscrever para não perder nada do que vem por aí. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.